Nossa, faz menos de um mês que eu voltei de viagem, aprendi um monte de palavra nova, mas eu esqueci. Você acredita que eu não lembro quase nada? Acontece isso com você? Então vem comigo que eu vou te dar 4 dicas de como lembrar o que aprendeu na viagem quando você volta para o Brasil. Bora! Já aconteceu isso com você? Fazer um intercâmbio de 3, 6 meses ou até um ano, morar um tempo fora ou até mesmo aquelas férias de turismo num país que fala inglês e ficar ali bombardeado com um monte de informação, aprender bastante, principalmente vocabulário, mas quando volta para o Brasil, ter essa sensação de parece que esqueceu muita coisa, não lembrar, não ser mais tão natural como foi quando você estava fora? Yes. Pois é, isso acontece muito, eu vejo muitos alunos que ficam 3 meses, um ano fora, aprendem muita coisa, mas têm essa dificuldade de como manter essa fluência quando volta para o Brasil. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu vou te dar 4 dicas, 4 passos, o que você tem que fazer quando você volta para o Brasil para manter a fluência que você conquistou lá fora. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito por aqui. E se você é novo, muito prazer, eu sou Luciane Alípio, mentora de inglês. Bom, a primeira coisa é você ter uma inserção certa. O que é isso, Lu? Quando a gente está viajando ou quando a gente mora em algum país, de fato é muita informação. Você anda na rua, você só vê placa em inglês, você tem que literalmente se virar. É muito perrengue que você passa e tem que usar. E eu tô falando aqui do inglês porque o canal é sobre isso, mas isso serve para qualquer idioma. Eu, por exemplo, morei 2 meses imersas em Barcelona, falando espanhol. Depois eu fiquei mais 2 meses percorrendo algumas cidades da Espanha. Então foi um bombardeio de palavras em espanhol. Passei por muitas situações as quais eu tive que usar. Fui em evento em espanhol, me conectei com pessoas. Porém, confesso que agora, voltando para o Brasil, eu preciso manter. O meu espanhol ainda não é tão bom quanto o meu inglês e para isso eu preciso usar essas dicas. Primeira coisa é o contato com a informação. Então, o que você tem que fazer? Muitas vezes, principalmente quando você já está num nível um pouquinho mais intermediário para o avançado, a gente entende pelo contexto. O que é bom, mas o que prejudica a evolução. Então tenha sempre o bloco de notas do celular ou um caderninho, que eu falo celular que é mais fácil, para você anotar aquilo que você aprendeu. Tá numa conversa com um gringo, aprendeu alguma coisa, viu numa placa, teve que solucionar um problema? Ok, você teve aquela situação resolvida no momento, mas anota. Eu passei 11 dias com a Ellie já, falei bastante aqui, teve vídeo aqui no canal, né? Uma experiência realmente muito rica, me fez despertar e querer viver mais essa cultura americana também. Ainda não conheço, mas tenho planos de ir para lá, de explorar um pouco os Estados Unidos. E mesmo eu tendo aí o inglês em contato há mais de 20 anos, teve muitas coisas que ela foi falando e que eu fui aprendendo que eu não sabia, ou que não era natural, ou que eu não usava daquele jeito, expressões, gírias. E aí o que eu fui fazendo? Enquanto eu estava falando com ela, eu estava ali com o meu bloco de notas ativado e prestando atenção o máximo em tudo que eu ouvia. Momento presente, cabeça presente. Dá uma olhada no meu bloco de notas. Olha quanta coisa eu fui anotando. Pois é, e eu falo inglês há muito tempo. Então você que está começando tem que fazer isso também. Isso não depende de nível, e sim de você querer sempre continuar a evoluir. Isso é uma coisa que você tem que fazer, não só se você estiver fora do país. Você pode e deve criar esse ambiente bilíngue mesmo estando no Brasil. Eu trouxe 4 livros para ler, porque é um pouco difícil aqui no Brasil a gente achar, livros em inglês, ou às vezes é um pouco mais caro. Então, antes de vir, eu passei numa livraria, comprei 4 livros. Um deles eu já tinha lido em 2020 e super recomendo, que é o Mindset, da Carol Dweck. É excelente para quem de fato quer destravar o aprendizado, e também professores, pais, pessoas de negócio, enfim, é para todo mundo. Eu já li em 2020 em português e aí eu estou lendo agora em inglês. Gente, eu não tô nem, tô aqui, bem no comecinho, tô nem no 3º capítulo. Olha quanta coisa eu já anotei. Por quê? Porque são coisas que eu entendi pelo contexto. Beleza, mas quem me garante que eu vou lembrar? Às vezes, confiança em excesso atrapalha. Então, passo a passo, processo.
Aprendeu, entendeu pelo contexto, anota. Essa é a primeira coisa. Depois você vai anotando. Não doeu nada, gente. Eu tava ali falando com ela e ia anotando enquanto falava com ela. Agora que a viagem já passou, que eu já tô quase mais de um mês aqui no Brasil, agora você pega e você passa a limpo. E eu vou te mostrar, vou gravar aqui a minha tela para te mostrar como que eu faço usando a ferramenta que a gente tem disponível, que é a Learning List. Mas você pode fazer isso numa planilha qualquer ou até mesmo numa folha, mas para passar a limpo aquilo que você anotou com pressa, anotou correndo. E também já é uma forma de revisão. Então aqui eu vou escrever algumas das palavras que estão aqui no meu bloco de notas e vou escrever aqui no computador. Aí é muito importante você colocar numa coluna o que é esse aprendizado novo, se foi uma pronúncia nova, se foi um significado novo, qual a relevância, que às vezes você aprendeu como é que é bomba de gasolina. Mas você vai usar? Você usou naquele contexto. Mas você vai usar todo dia? Talvez não. Só se você estiver num contexto de inglês de novo. Então, a relevância é baixa. Se você aprendeu uma conjugação, algum gringo te corrigiu, ou você viu em algum livro a conjugação correta e você falava errado antes, coloca qual era o seu erro e qual foi o correto e o que é aquele conteúdo, para que você possa estar revisando aquele conteúdo também, tá? E aí aqui você pode colocar também a pronúncia. E uma coisa muito legal para você passar limpo, não é como que fala, não é você colocar a fonética da palavra, mas sim como você fala. Então, por exemplo, house se escreve com O, mas se fala com A. Então, eu escreveria house com um sonzinho de R e A, porque é como eu vou lembrar de como fala aquela palavra associado no que já tem mais na minha mente, que é o português. A terceira dica é criar um contexto para usar essa palavra. Então aqui, eu coloquei que o contexto que eu vou usar é resumir os livros em inglês, anotando as palavras aprendidas. Eu tenho uma maneira de também fazer esse resumo de livro, porque, gente, não adianta estar consumindo informação, consumindo e não processar essa informação direito. É importante que você tenha um processo de aprendizado, ainda mais na era da informação que a gente está. Se você não fizer isso, você vai estar sofrendo de obesidade cerebral. Já ouviu isso? Pois é. Obesidade cerebral é inserir muita coisa e não dar conta de processar e na hora que precisar, não usar. Aí você está perdendo o dinheiro mais importante do mundo, o seu tempo. Então, você lê um livro, por exemplo, vai grifando, né? Tem gente que grifa. Eu não vou grifando. Eu já vou tirando print. Se eu leio no iPad ou no celular, se eu leio o livro físico, eu vou tirando foto. Que aí depois eu posso pegar essas fotos e já no iPhone tem, né? Você copia a foto, texto e já passa para o bloco de notas. Eu gosto muito de criar os meus resumos de livro em formato de mapa mental. Eu vou te mostrar aqui, tem uma ferramenta que é o Mind Minister. Eu fazia mais isso antes, confesso, aqui ó, 2021 fiz bastante, 2022, o ano passado com toda a coisa da viagem, né, não fiz tanto. E esse ano eu tô retomando esse hábito, que realmente é muito bom. Às vezes você tá numa roda de conversa, às vezes você tá numa roda profissional ou conhecendo alguém, e às vezes você quer mostrar uma pessoa interessante. É isso que torna as pessoas interessantes. Não é o quanto você sabe, mas é o quanto você mostra que sabe. Você usar uma citação de um livro num contexto correto, ou até mesmo você que mentora pessoas, seja em aula, seja numa empresa. É bem importante você ter esse conhecimento à mãos aí para quando você precisar guiar alguém numa palestra, numa aula, enfim. Isso é muito importante, mas só armazenado na cabeça não dá conta. Então tem um processo. Aí eu vou colocando aqui no mapa mental, lembrando que resumo é ponto importante. Não é pra sair grifando o livro, não. Aquela que grifa o livro inteiro, né, de colorido, porque tudo era importante. Tem aí o pensamento crítico. O que é legal? Você vai fazendo os seus resumos em inglês, porque aí você já vai forçando a usar a palavra. Ou você pode colocar que o seu contexto para usar vai servir nos encontros de conversação que a gente tem, terça-feira, 8 horas da manhã, quinta-feira, 7 horas da noite, encontros gratuitos, cada semana um tema, e você cria lá a tua listinha de palavras que você aprendeu na semana e vem usar no encontro. Enquanto não tiver maturado, enquanto você não estiver usando
cada uma das palavras da sua lista não passa para a próxima. Então aqui eu coloquei aqui, né, um resuminho, o que é a diferença dos dois tipos de mindset. E essas foram as palavras que eu usei das palavras novas que eu aprendi da minha lista. Mas não adianta você inserir da maneira correta, passar limpo e criar contexto para usar. Você precisa revisar. A gente já falou isso num vídeo antiguinho, mas muito bom, que fala sobre o porquê o nosso cérebro esquece o que a gente aprende. Já ensinei você sobre a curva de Ebbinghaus, que ele conta, o nosso cérebro tem uma porcentagem de esquecimento natural, como um processo de defesa mesmo. Então, dá uma olhada nesse vídeo que vai te ajudar muito. Então, para que essa curva natural de esquecimento não faça a sua parte, a gente precisa ter a revisão. E questão de palavras não é diferente. Então, coloca um despertador, coloca ali, revisar. Né? Coloca no calendário, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. O ideal é semanal. Se você conseguir fazer a cada 15 dias, já está muito bom. O que não pode é achar que a cada 3 meses revisando, você vai lembrar alguma coisa. Não dá, né? Então esses são os 4 passos. Insere da maneira correta, não tem excesso de autoconfiança achando que você vai lembrar. Passa limpo para um lugar onde você consegue ver sempre, ou uma lista que vai ficar ali, ou se for muito grande, uma planilha. Pega os que forem de relevância mais alta e escolhe contexto para usar. Pode ser resumindo o livro, pode ser numa conversa, mas tenha realmente como provar que você usou aquilo para você fazer a sua validação. E o mais importante, revise sempre. Não negligencie a revisão. Não confie demais na sua mente, porque ela pode te sabotar. É muita informação. No Divertidamente, já viu? Aquele desenho, inclusive está ainda no cinema. Ele tem, né, o campo das memórias, coisas que ela lembra mais, coisa que a Harry lembra menos. Aí tem até o desenho lá do chiclete que ela lembra mais. Por quê? Porque ela cantou aquele jingle do chiclete várias e várias e várias vezes. Então não negligencie a revisão, tá bom? E aí, me comenta aqui quais são esses 4. Comenta aqui quais desses 4 passos você já faz. Você já sofreu disso? De ter uma experiência incrível do inglês lá fora, internacional, ou falando com alguém, ou lendo um livro, mas dá um mês nem lembrar? O que está faltando aí no seu processo? Quero saber, comenta aqui para eu te ajudar ainda mais. E não se esquece, se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito conosco.